Como é isso? Como aconteceu o teu viver, a tua infância? Nós somos frutos de muitas influências, e principalmente da influência de pai e mãe. Influências parentais positivas, influências parentais negativas. Então, da onde vem essa ansiedade? A Sandra, que falou agora antes de mim, ela fala de uma memória sensorial. Eu aproveito e peço licença para a Sandra e dizer isso mesmo, e além dela, uma memória visceral. Por exemplo, eu peço licença para contar o exemplo, guardando aqui o sigilo, mas um paciente que foi adotado, desde o primeiro dia de nascimento dele, os paizinhos adotaram ele, e quando ele chegou ao meu consultório, com seus 18, 19 anos, eu notava uma fobia social, um medo exagerado, uma ansiedade social, digamos assim. E, investigando, conversando, eu descobri, por exemplo, que ele tinha, nas festas de aniversário, ele tinha muito medo quando estourava aquelas bolinhas, sabe? Enche de balinha, explode, e ele levava um susto, e chorava, e não se entendia por quê. Pois naquele dia que eu estava conversando com ele, eu falei assim, como foi o teu nascimento? Ele contou que contavam para ele que a mãe tinha deixado ele na Santa Casa, que tinha sido uma coisa bastante rápida. Eu cheguei até a mãe adotiva dele e perguntei para ela, como foi? O que a senhora sabe da história dele? E ela me deixa nítido e claro de que quando a mãe dele, que ela não conheceu, mas sabia que quando a mãe dele estava grávida, ela participou até de tiroteios, sabe? De uma vida difícil, uma pessoa bastante comprometida com drogas, com outras coisas, e teve tiroteios. Quer dizer, o estampido da arma e a bolinha da bexiga do aniversário era uma memória visceral nessa criança, quando com 18 anos. Então, o pânico que aparece, ele não aparece ali só na hora, há de se investigar. E por isso, vamos sempre lembrar que cara levam no psiquiatra, mas é tão importante que seria tão bom que se passasse pelos psicólogos primeiro, que talvez nem precisaria chegar ali. Porque o trabalho que eu fiz ali foi certamente aquilo que eu venho aprendendo da terapia cognitiva comportamental, da logoterapia, da análise existencial, e venho aprendendo com as psicólogas, com os psicólogos que trabalham comigo e que eu trabalho com eles. Aliás, gostaria de lembrar uma coisa, o psicólogo, é bom sempre, as pessoas sempre perguntam, qual a diferença de psicólogo e psiquiatra? Bobagem essa pergunta, aparentemente pouco. Mas se você pensar bem, o psicólogo, ele começa a estudar a pessoa naquilo que é saudável, naquilo que, como o Wilson começou a falar, da saúde mental, que a Maria Ângela, que todos estão falando aqui, o que é saudável. O psiquiatra, ele começa a falar, ele começa a estudar, o primeiro dia, com 18 anos que ele vê, é um cadáver. Já com 19 anos, a gente vai ver aquele doente, a gente vai ver a doença, os transtornos mentais. Então, parece que o psicólogo e o psiquiatra caminham nessa direção até que os dois se encontrem nessa formação.